Quais são os melhores protocolos para se utilizar em pacientes na pós-bariátrica? Como você sabe bem, pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, seja pela técnica de sleeve ou pela técnica de bypass de Y de Roux, esses pacientes vão desenvolver determinadas deficiências vitamínicas. E eu vejo cada vez mais colegas médicos que não conhecem a fisiologia necessária para entender como fazer essa reposição de vitaminas e minerais de maneira eficiente para que esse paciente tenha o máximo de resultados. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, sou médico, mentor de centenas de médicos e eu os ajudo diariamente a conduzir casos clínicos como o caso que eu vou mostrar hoje para você de um paciente pós-bariátrica que um colega nosso mandou. Bom, é um paciente que fez cirurgia bariátrica aqui, já está fazendo reposição de B12, está com peso de 127 kg, com altura de 1,78, ou seja, um paciente que ganhou o peso de volta. E isso que está acontecendo aqui é bem comum em pacientes que já fizeram a bariátrica, que é trocar a compulsão por comida também por álcool. Você pode ver aqui, ó, ele bebe cerveja com frequência, come de tudo, então é possível até que ele tenha as duas compulsões, compulsão alimentar e também esteja começando a desenvolver um alcoolismo que é relativamente comum em pacientes na pós-bariátrica. Ele viaja com frequência, come mal. Nos exames, a gente pode ver que tem uma alteração de triglicerídeos, de TGO, TGP, ou seja, pode ser que ele tenha já uma estetose hepática, ou até talvez alguma outra situação que pode estar causando um dano hepatocelular. Também tem aqui, tem um ferro relativamente bom para quem fez bariátrica e tem uma alteração aqui de TSH um pouquinho acima do limite de referência e uma B12 de 166, que está muito abaixo do que deveria ser. Apesar de já estar fazendo a aplicação com a esposa, que é enfermeira. Então é muito importante você observar nesses casos de bariátrica que muitas vezes o paciente já vem fazendo reposição vitamínica, seja por via injetável, seja por via oral, que também se suplementa geralmente, mas muitas vezes não encontra o resultado desejado. Vem com exames como esses aqui. E o mais importante de você entender, antes de saber quais vitaminas você vai repor nesse paciente, é saber qual é a técnica cirúrgica utilizada, porque cada técnica vai ter as suas peculiaridades. Aqui no Brasil você tem duas principais técnicas que os pacientes fazem a cirurgia bariátrica. A primeira é a sleeve, que é uma cirurgia restritiva, ou seja, você vai tirar uma parte ali do estômago, que vai dificultar a absorção de certas vitaminas e certos nutrientes. E a segunda é o bypass gástrico em Y de Roux, que basicamente você vai manter o estômago lá, mas você vai fazer uma pequena bolsa gástrica e o restante do estômago vai ficar ali secretando ainda o suco gástrico para ajudar um pouco ali na digestão, porém você ainda assim vai ter uma deficiência de vários tipos de vitaminas. Quais são as vitaminas que você vai ter deficiência tanto na sleeve quanto no bypass gástrico? Principalmente nesse estudo aqui ele falou o seguinte, que as principais deficiências são de vitaminas e minerais, incluindo vitamina D, vitamina A, vitamina B12, folato, zinco, cobre e ferro. Então são essas as principais vitaminas e esses minerais que você vai ficar de olho nesse paciente que foram submetidos à pós-bariátrica. A B12 ela é absorvida no ilho distal e após a liberação do fator intrínseco no estômago, que ela é absorvida ali no ilho. Só que o que acontece é que quando você tira, tanto na sleeve quanto no bypass gástrico, quando você tira uma parte do estômago, você termina que piora a secreção do fator intrínseco, ou seja, você não vai ter uma absorção eficiente da B12. E o folato, que está intimamente ligado com a B12, ele também vai participar do chamado ciclo do folato e do ciclo da metionina, em que você deve saber que quando você tem uma deficiência de folato de B12, você vai ter um aumento de homocisteína, como eu vou mostrar aqui na imagem para você. E o que acontece, que é o grande problema da deficiência de B12, da deficiência de folato e até mesmo da deficiência da B6, que também está associada nesse ciclo. Você vai ter um grande prejuízo em várias funções orgânicas importantes, como por exemplo, síntese de DNA, que é um pouquinho importante, né, síntese de DNA, a síntese de neurotransmissores, como por exemplo, as catecolaminas, a dopamina, e isso vai influenciar, inclusive em alguns pacientes, já tive casos assim, em deixar o paciente com mais irritabilidade, com mais ansiedade, com mais depressão, porque quando você tem uma síntese prejudicada de neurotransmissores, você vai alterar também o humor desse paciente. E um outro ponto importante é que também existe uma produção intrínseca de agentes antioxidantes. E essa produção ela vai estar prejudicada se eu tenho déficit da B6, B9 ou B12, que é o chamado trio metilador. E tendo a menor proteção antioxidante, eu vou aumentar o risco de várias doenças. Por isso que quando você tem uma homocisteína aumentada, você tem uma chance maior de ter um risco cardiovascular aumentado também, porque você perde aquela defesa endotelial, você perde a defesa antioxidante do corpo, porque no nosso corpo, todo momento, está sendo gerado radicais livres que podem causar danos teciduais e gerar problemas de saúde. Um outro estudo interessante também foi feito com pacientes idosos, em que eles já estavam fazendo a reposição de vitaminas do complexo B por via oral e já estavam também tendo uma dieta balanceada, mas mesmo assim estavam com várias deficiências. E após somente uma dose intramuscular das vitaminas do complexo B, esses pacientes tiveram uma estabilização dos níveis por até 3 meses. Ou seja, vale muito a pena, não só em pacientes idosos, quanto em pacientes bariátricos também, você fazer reposição por via parenteral. Lembrando que a única vitamina que eu não recomendo que você faça por via endovenosa é a vitamina B1,
porque em casos raríssimos, mas pode acontecer, pode aumentar a chance de choque anafilático. Então a vitamina B1, chamada tiamina, ela não deve ser feita por via endovenosa, deve ser feita por via intramuscular. E as outras vitaminas também do complexo B, eu recomendo você fazer por via intramuscular, porque você já aplica uma injeção com todas essas vitaminas. Então, paciente bariátrico, como esse aqui, do caso clínico, você deve com certeza fazer essa reposição por via parenteral, porque, na minha experiência, quando você fica ali tratando por via oral, ou então até fazendo injeções esporádicas, sem um plano de tratamento completo, você vai ter deficiências, e essas deficiências vão gerar problemas nesse paciente. E a própria vitamina B1, que eu acabei de falar, ela é reduzida no seu sangue, nos níveis, não só em pacientes bariátricos, mas também em qualquer paciente que tem obesidade, sobrepeso, que consome muita glicose, porque em vários ciclos de produção de ATP, usando a glicose, você vai ter o consumo da vitamina B1. Então, quanto mais açúcares simples você come, quanto mais uma dieta rica em industrializados e principalmente carboidratos simples, você vai ter um consumo maior de B1 e vai aumentar a sua chance de ter deficiência dessa vitamina. E mesmo deficiências leves podem gerar o que eu falei, irritabilidade, ansiedade, até uma leve tristeza que os pacientes podem ter, e tem muito médico que não investiga as vitaminas do complexo B, não repõe essas vitaminas e já começa com antidepressivo, quando muitas vezes você vai conseguir estabilizar o humor do paciente somente utilizando a reposição de vitaminas. Então, claro que eu não estou falando aqui de um caso grave, de um paciente que tem depressão profunda, que tem uma ansiedade muito grave, que tem síndrome do pânico, você não vai estabilizar com vitamina do complexo B. Porém, em casos mais leves, muitas vezes, né, inclusive mialgia, câimbras, muitos sintomas assim que o paciente, que são inespecíficos, o paciente traz para você, com a vitamina do complexo B, você vai conseguir ter uma melhora desse sintoma. E nesse trabalho aqui ele mostrou também, ó, maior ingestão dietética de vitaminas do complexo B, menores taxas de estresse, depressão e ansiedade. Eu tive um caso esses dias que foi exatamente assim, uma paciente minha estava muito estressada, muito ansiosa, já tinha feito vários tratamentos com antidepressivo. Quando eu olhei as vitaminas dela, o complexo B estava lá embaixo. Eu fiz uma reposição durante logo após a consulta, né? Já fiz uma reposição intramuscular e deu 2, 3 dias ela já me relatou uma grande melhora nesses sintomas. Então fica a dica, você sendo médico generalista, nutrólogo, psiquiatra, sempre investigue as vitaminas do complexo B no seu paciente. Outras deficiências comuns, principalmente na cirurgia de bypass gástrico, são as deficiências de vitaminas lipossolúveis, ADEK. E se você quiser fazer a reposição, existe até uma aplicação pronta já de ADEK que você pode fazer por via intramuscular, mas eu prefiro fazer a vitamina D separada, porque eu vejo que tem uma deficiência muito maior da vitamina D e das outras nem sempre acontece. E a vitamina D, como você sabe, tem várias funções no nosso corpo, até alguns que é o chamado hormônio D, porque tem funções que são semelhantes às funções hormonais do nosso corpo, como melhora da resposta imune, melhora da função antioxidante, relação com a sarcopenia também. Então, pacientes que têm vitamina D mais baixa têm maior risco de sarcopenia. Existe um receptor de vitamina D também associado à hipertrofia muscular. Você vai ter uma melhora do metabolismo do cálcio, do fósforo, da mineralização óssea. Então, a vitamina D tem várias funções e eu recomendo fortemente que seu paciente esteja com no mínimo um nível aí de 60 mg por decilitro de vitamina D. E é muito seguro você fazer isso também por via intramuscular. A diferença é que, se você faz por via oral, você vai ter ali uma necessidade de fazer todos os dias, ou pelo menos aí uma vez por semana, aquele protocolo clássico. Se você faz por via intramuscular, a depender do peso do paciente, né, porque é uma vitamina lipossolúvel e ela pode ser dissolvida em gordura, quanto mais obeso é o paciente, mais dificuldade você vai ter de atingir o nível sérico adequado, você deve fazer aí, pelo menos uma vez, uma aplicação aí de 300 mil ou 600 mil unidades, deve fazer aí uma vez a cada 60, 90 dias, como eu falei, a depender do peso do paciente. Pacientes mais magros vão ter uma subida muito maior dessa vitamina. E por fim, eu quero falar para vocês sobre o ferro. Tem vários outros minerais também que eu poderia falar aqui, mas vou focar nos principais. O ferro, ele está presente, a sua deficiência, em cerca de 45% dos casos de pós-bariátrica. E muitas vezes, se você faz reposição por via oral, você não vai ter resultado. Eu diria que é quase uma perda de tempo você fazer a reposição de ferro por via oral em pacientes, por exemplo. Eu já vi mulheres aqui com ferritina de 15, de 20, e aí você fazer nessa mulher aí que está com muitos sintomas já, unha quebradiça, queda de cabelo, indisposição, fadiga, você fazer por via oral é quase uma tortura, porque ela está cheia de sintomas, e você fazendo por via endovenosa, você vai ter um resultado muito melhor. Que aí tem o Noripurum, por exemplo, o Ferrinject, que você vai fazer, e mais ou menos cada aplicação que você faz, se for aquela ampola tradicional, você vai ter um aumento de 10 a 15 pontos na ferritina, e vai precisar de algumas aplicações aí ao longo de 1 ou 2 meses para poder estabilizar. Eu recomendo que o nível de ferritina aí da sua paciente fique em torno de 100, 150, para ela não ter realmente esses sintomas. E é muito, muito comum em casos de mulheres, homens um pouco menos, mas lembrando que a anemia ferropriva, ela tem algumas características, que é mais comum em cirurgia bariátrica.
você vai ter uma ferritina sérica baixa, você vai ter um ferro sérico baixo, mas muito cuidado com a parte da ferritina, porque em alguns pacientes pode se tornar um fator de confusão. Porque se é um paciente obeso, um paciente inflamado, a própria ferritina pode estar aumentada, mesmo no contexto de anemia ferropriva, porque nesse caso a ferritina está atuando como marcador inflamatório, assim como, por exemplo, o PCR. Então, muito cuidado com a ferritina, ela pode confundir o diagnóstico. O ferro sérico, ele vai estar baixo, com certeza. O TBIC, que é a capacidade de ligação do ferro, vai estar aumentado, porque é como se o corpo quisesse buscar mais esse ferro, então por isso que o TBIC está aumentado. E a saturação de transferrina vai estar baixa, porque a transferrina que realmente transporta o ferro, não vai ter tanto ferro ali ligado a ela, por isso que a saturação vai estar um pouco mais baixa. Então tá aí, 3 principais deficiências de vitaminas: complexo B, vitamina D e as outras lipossolúveis e o ferro. Fazendo essa reposição no seu paciente na pós-bariátrica, você vai ter um resultado muito superior a você fazer essa reposição por via oral. Então sempre busque fazer no paciente pós-bariátrico a reposição por via parenteral. Se você gostou do vídeo, clique em se inscrever, dá o like, ativa o sino, porque eu estarei postando cada vez mais vídeos focados em você crescer e escalar a sua carreira médica.